Seu bebê finalmente estava dormindo super bem, estava tudo reguladinho, de repente começou a acordar mais vezes à noite, tá mais chorão, só que a mãe não deixa você fazer nada. Pode ser que ele esteja passando por algum salto de desenvolvimento. O que afinal são saltos de desenvolvimento? Continua assistindo que eu vou contar pra vocês e vou contar quando cada um acontece. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar um pouquinho da parte técnica dos bebês. E eu decidi falar sobre salto de desenvolvimento, que eu nunca fiz nenhum vídeo falando sobre isso aqui no YouTube. Fiz recentemente um post lá no Instagram, inclusive tá bem legalzinho, então eu vou fazer esse vídeo pra complementar. Se você ainda não me segue, Biker das Soares, aproveita e já segue lá, aparecendo nos stories todos os dias pra bater papo com vocês. Tem reels de receitinha, tem humor, tem post informativo, tem de um tudo. Então aproveita e segue lá, Biker das Soares. E o que são os saltos de desenvolvimento, afinal? O que é um salto de desenvolvimento? É um momento em que o bebê acontece no decorrer do primeiro ano de vida, várias vezes. E são momentos em que os bebês adquirem novas habilidades. Então a gente nota nesse período algumas mudanças de comportamento. Então alguns bebês têm mudança no padrão do sono, às vezes até na questão do apetite. Tem outros que ficam mais emotivos, então ficam mais ansiosos. Tá, mas que mudanças são essas comportamentais? São mudanças motoras no comportamento motor do bebê. Então vai ter momentos em que ele vai passar a descobrir que tem mão, que consegue segurar objetos, vai ter momentos em que tem a melhora da visão, vai conseguir sentar, rolar, e tudo isso na cabeça do bebê que acontece assim numa explosão de coisas em período curto de tempo, né? Se a gente for pensar ali no primeiro ano de vida principalmente, se estende um pouquinho mais normalmente, é muita coisa pro bebê assimilar, por isso que gera tanto estresse, e normalmente nesse período as mães ficam perdidas, ficam estressadas, falam, meu Deus, onde é que eu tô errando, eu não tô conseguindo viver, e é quando a gente fica estressada, e é um período justamente que as mães vão ter que aprender a lidar mais com a paciência, porque o bebê ele vai precisar mais de você do que o normal, então você tem que estar mais paciente. Quando o bebê estiver passando por uma dessas crises, que não é bem uma crise, né, é um salto de desenvolvimento, ele vai precisar ser mais acolhido, porque ele fica às vezes tão estressado e ansioso que ele precisa se acalmar, e aonde ele encontra a calma, o seu maior ponto de calma, equilíbrio e proteção é na mãe, então por isso que ele quer muito mais ficar com a mãe nesses momentos. E antes de falar pra vocês as principais características de cada um desses saltos, que eu vou falar um pouco de cada, porque são muitas coisas, então vou falar rapidinho, por que chama salto? Uma curiosidade, porque realmente é como se houvesse um salto no desenvolvimento da criança. Um bebê, por exemplo, que não rolava, tava ali quase rolando, de repente, de uma hora pra outra, você olha no berço e a criança já tá rolando sozinha, ou não conseguia segurar um objeto e já tá segurando. De uma hora pra outra, você pisca e a criança já tá fazendo alguma atividade motora que antes não fazia, por isso que leva esse nome salto. Ah, agora eu entendi! Primeiro salto, ele acontece lá por volta da 5ª semana, mais ou menos um mês e pouquinho de vida, que é o salto da visão. Então, um bebezinho que antes recém-nascido só enxergava cerca de 30 centímetros do rosto, poucas cores, somente mais o preto, o branco, agora ele consegue enxergar mais cores e com um pouco mais de nitidez. Pensa que você vivia num mundo totalmente escuro, tudo preto, embaçado, e de repente, do nada, a sua visão melhora muito, você começa a ver cores, você vê que o mundo é belo. Imagina que boom na sua cabeça que não acontece, você é tão novinho, então é por isso que a criança muda bastante o comportamento. Esse é um dos saltos que geram mais diferenças no comportamento do bebê. Além disso, nesse mesmo salto, por volta das 5 semanas, o bebê ele começa a chorar com lágrima. Até então, todo choro do bebê era sem lágrima, parecia lágrima de crocodilo. Era choro? Era, mas não tinha lágrima, agora tem. E também nessa fase, o bebê ele começa a responder mais ao toque, então ele fica mais carente de toque, de você segurá-lo, abraçá-lo, tocá-lo, ele fica mais sensível a isso também. Ah, inclusive também nessa mesma fase ele começa a ficar acordado por mais tempo. Então pensa, né? A cabeça da gente, que já não tinha muito tempo, né? Acabou de nascer a criança, já fica acordado por mais tempo. Também por volta dessa fase que isso acontece, mas é normal. O segundo salto, ele acontece mais ou menos por volta dos 2 meses, lá pela 8ª semana mais ou menos, lembrando que essas semanas são aproximadas, então pode variar um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, normalmente é assim, e tem criança que não tem mudança de comportamento nos saltos, tem mães que nem notam nenhum salto, que é maravilhoso. Legal! Enfim, na dúvida também consulta seu pediatra, porque às vezes não é salto misturado com outra coisa, consulta o pediatra. Nesse segundo salto, a coordenação do bebê fica melhor, ele consegue segurar melhor as coisas, ele consegue dar mais sorrisinhos sociais, ele começa a aprimorar um pouco mais a habilidade social, principalmente com a mãe, que é com quem ele tá passando mais tempo. Muitas vezes ele também já começa a bater um objeto no outro e é um bom momento, se você já não tiver colocado seu bebê de bruços, é um ótimo momento para começar a colocar, porque é quando vai começar ali
ia tentar firmar um pescocinho, né? Terceiro salto, lá por volta dos 3 meses, por volta de 12 semanas, que é bem o fim da esterogestação. Calha ali com o momento da angústia da separação, quando o bebê descobre que ele é um corpo único, que ele e a mãe não são um corpo só, e isso causa muita turbulência na cabecinha do bebê. Nessa fase o bebê começa já a dar alguns gritinhos, emite mais alguns sons, e ele começa a firmar um pouquinho mais o pescoço, e quando isso acontece, ele começa a ter uma outra perspectiva do mundo, que ele começa a ver o mundo, não só o teto, como ele via quando estava deitado no colo o tempo todo, mas agora ele consegue ver o mundo de uma outra perspectiva, quando ele tá de repente no chão de bruços e dá uma olhadinha pros lados. Então é muita novidade, é muita coisa nova, o bebê fica com a cabeça cheia de informação e causa aqueles transtornos todos que mudam no comportamento na hora do sono, da alimentação, de tudo, e a gente fica doida. É verdade. Quarto salto é um dos que as mamães mais se queixam, geralmente é um dos mais sentidos e um dos mais que demoram mais pra passar. Aqui foi assim, nossa, foi um dos mais longos, o quarto e o oitavo, e o atual, porque sempre o atual é o pior, né? A gente tá passando pelo 11º. Mas esse quarto, ele é bem complicado, o bebê ele muda assim bastante o sono. Por que que acontece? Porque mais ou menos nessa fase, acontece lá pelo 4º mês, 19ª semana mais ou menos, é quando o bebê começa a rolar, quando ele começa a tentar rolar. E o que acontece quando o bebê adquire uma nova habilidade? Por exemplo, começar a rolar. Ele quer rolar o tempo todo, ele quer tentar, porque ele aprendeu uma coisa nova. Então é muito normal que você acorde às vezes no meio da noite, vá até o berço e a criança tá lá, virada de bruços, coisas que ela não fazia. Você colocou o bebê de barriga pra cima, ele tá de bruços. Porque mesmo durante o sono, a criança ela continua treinando as habilidades que ela adquiriu. Por isso que muda tanto o padrão do sono, porque a criança não consegue se desligar. Pensa que você adquiriu uma super habilidade que antes você não tinha, alguma coisa assim, uou. Você vai querer aproveitar cada segundo do seu dia e na hora que você for dormir, você vai estar tão ansioso que, se possível, você vai querer treinar essa habilidade. Então isso acontece, por exemplo, nesse momento. E é uma habilidade muito significativa pela questão de mudança de ângulo de visão e locomoção da criança. Então é bem complicada. E alguns bebês nessa idade já ficam de 4, outros já ficam na posição da esfinge, que é quando se levanta assim, fica com o pescocinho mais pra cima, sabe? Esticando os bracinhos no chão. E é bacana nessa idade você incentivar o bebê e ajudar com muita atividade. Tem vídeo aqui de atividade no canal, aliás, tem uma playlist só de atividades para bebês, vou deixar linkado aqui. Mas tem um vídeo em especial que é pra você ajudar a estimular o bebê quando ele tá aprendendo a rolar, por exemplo, que eu vou deixar linkado aqui também, que é muito bacana pra você incentivar, porque quanto mais o bebê treina, quando ele consegue de fato fazer aquela nova habilidade, quando ele tem a dominação daquela habilidade, ele fica um pouco mais tranquilo, tudo vai voltando ao normal. É porque daí aparece um outro salto e aí vai, né? Porque senão, olha, aprendeu, já dava uma... mas não dá tempo, é um atrás do outro mesmo. Ixi. Quinto salto de desenvolvimento, 6º mês. Esse salto também ele é bem marcante, por quê? Porque o bebê já senta, então mudou novamente a perspectiva. Nessa fase o bebê também ele já tem o quê? Normalmente pro 6º mês, se ele tiver com todos os sinais de prontidão, onde eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, ele também já pode começar a comer alimentos sólidos. Então pensa quanta novidade você comendo, mastigando com a sua gengiva banguela, alimentos sólidos e sentando com uma nova perspectiva do mundo. É muita mudança, é um salto também bem marcante, costuma ser um pouco turbulento. Não quero assustar ninguém, não. Nesse salto também, o bebê ele sente mais falta da mãe. Aquele salto, aquele momento que você não pode sair da visão da criança, que ela chora. Você não consegue ir no banheiro que a criança tá chorando, porque ele se sente sozinho na cabeça dele. Quando você some da visão dele, você não vai nunca mais aparecer. Ele não tem a noção de que você foi ali, que você já volta. Pra ele, você sumiu e nunca mais vai aparecer. E isso é o quê? Muito angustiante. Por isso que ele demonstra o sentimento dele, o quê? Chorando, que é a única coisa que eles sabem fazer, né? Realmente. 6º salto, semana 30, mais ou menos lá pelo 7º mês. Normalmente, nessa idade, o bebê já tá engatinhando ou querendo começar a engatinhar. Tem alguns que engatinham depois, tem alguns que nem engatinham, é normal também. Tem alguns que passam do rolar pro andar direto, então não é nem não é nem considerado um marco, né, no desenvolvimento do bebê, porque não faz parte do... Nem todos os bebês fazem, enfim. Mas isso também gera muito estresse. O bebê também nessa idade, ele fica mais ansioso ainda com a separação da mãe, começa a estranhar mais pessoas que ele não vê com tanta frequência, sabe? Aquele tio, aquela tia que mora longe, que quase não vê, e quando chega, quer pegar o bebê no colo, o bebê vai chorar, sim, com toda razão, né? Porque ele não tá acostumado, ele é mais acostumado que com a mãe, com o pai, com aqueles que vêm todos os dias. E ele também já consegue procurar a mãe e o pai dele em um ambiente, quando ele se sente sozinho, ele já dá aquela procurada, opa, cadê meu pai, cadê meu? Não, não é você. Enfim, fica mais chorão também por conta disso, quando a mãe e o pai não estão perto. 7º salto, 8 meses e meio mais ou menos, 37 semanas, por volta disso, normalmente começa a aparecer o primeiro dentinho. Muitos bebês já têm antes, a Sabrina, por exemplo, foi nascer o primeiro dentinho dela com 10 meses, então varia muito essa questão. E nessa idade se confunde muito, não se sabe às vezes se é alguma habilidade nova que ele adquiriu ou se realmente é só o desconforto do dente, não dá pra ter certeza disso. Provavelmente o desconforto do dente incomode muito também, mas pode ser que ele esteja aprimorando alguma habilidade. Então, adivinha? Momento difícil também, mas tudo passa. Vem outro, mas tudo passa.
criança. Meu Deus. Outra coisa que também acontece normalmente nesse salto é que o bebê ele começa a protestar. Então, às vezes, o bebê ele não quer trocar a fralda e você vai ficar sabendo que ele não quer, ou ele não quer sentar na cadeirinha pra comer. Então, ele vai ter muitos não quero, ele vai mostrar mesmo pra que veio. Vai estar cheio de opinião pra dar, cheio das vontades. Oitavo salto, 11 meses. Sim, é o salto que estamos passando nesse momento aqui em casa. O que geralmente acontece nesse salto? O bebê ele começa a ter algumas habilidades novas, ele já tá ali ficando em pé sozinho, na maioria dos casos, já fica ali em pé alguns segundinhos sem apoio, ou fica em pé se apoiando e ele quer treinar isso. Aqui em casa a Sabrina já tá treinando, querendo treinar e andar, mas depende da gente ainda, então pode calhar aí também com esse momento. É uma fase da ação e reação, então ele percebe que determinadas coisas que ele fizer vai ter uma reação. Por exemplo, vai acender uma luz, um interruptor e apagar. Então ele consegue associar isso. É uma fase que você consegue brincar e é importante que você estimule com brinquedos de encaixe. Então colocar uma pecinha, encaixar no lugar certo, sabe? Montar e desmontar. Nono salto, lá por volta da semana 33, por volta de 1 ano e 1 mês mais ou menos, o bebê ele começa a andar, a maioria dos casos. Então lá por volta dos 13 meses. E o andar ele é muito marcante, não só para os pais e para a criança também. Por quê? Porque ele começa a perceber que ele consegue alcançar coisas que antes eles não alcançavam, que eles conseguem chegar em lugar que antes eles não chegavam. Então pensa a cabeça da criança. É um dos saltos assim que dá mais trabalho, porque antes você se preocupava com a criança que ficava chorando quando você saía, agora você que vai ter que sair correndo atrás da criança porque ela não vai parar quieta. E o 10º salto, que acontece por volta dos 15 meses, 17 meses, por aí, é o salto do brincar. Então a criança ela quer brincar muito, a criança ela tá naquela fase mais criativa da imaginação e vale muito a pena explorar esse momento, aproveitar para trazer brincadeiras que realmente usem a imaginação, que faça a criança explorar. A criança já tá ali andando normalmente, então você já consegue também levar a criança para explorar outros lugares. E é uma fase para você aproveitar super, fazer muita atividade de tudo quanto é tipo. Usa aí sua imaginação, posso até trazer alguns vídeos por aqui bacana para fazer nessa fase com vocês. E se você viu o vídeo até aqui, você assistiu o vídeo inteiro. E se você ficou desesperada ou ficou mais calma com esse vídeo, eu não sei. Mas a ideia era trazer informação e lembre-se, tudo passa. É muito importante a paciência nesse momento, porque ele vai precisar de você mais do que nunca. E não quer dizer que a criança é uma manhosa chorando e você tá só incentivando isso, dando apoio. Não. Realmente a criança ela tá mais carente, é um momento que ela precisa contornar todo aquele borbulhar de informações na cabeça dela. Então você tem que estar ali como uma mãezinha pra acolher e dar tudo que ela precisa. Porque amor nunca é demais. Nunca é demais. Então dê muito amor, dê muito carinho, porque é disso que a criança precisa nesse momento. Não precisa de ninguém gritando na cabeça dela não, né? Se bem que às vezes dá vontade, né? É verdade. Enfim, se você viu o vídeo até aqui, você viu o vídeo inteiro, deixa aqui nos comentários uma palavra pra eu saber que você assistiu até aqui. Vai ser a palavra salto. Deixa aqui a palavra salto, já que estamos falando de salto de desenvolvimento. Deixa a palavra salto aqui embaixo. E é isso. Beijos. Não se esquece de se inscrever no canal, rumo a 100 mil inscritos. Já se inscreve, você tem vídeos todas as semanas, 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta às 18 horas. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.